Agora vem comigo aqui para os números, Andressa, põe para mim aqui na tela os números dessa pesquisa, para que a gente já possa trazer aqui algumas análises. Observem, isso aqui é o maior fenômeno da pesquisa. Valmir de Francisquinho, de 29 para 38, podendo estar entre 41 e 35. Todos nós sabemos que Valmir de Francisquinho está inelegível, que Valmir de Francisquinho busca reverter a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Mas, mesmo assim, com esta situação, e a sociedade compreendendo isso, porque cada vez mais vai ficando claro esse processo, a informação tem sido dada pela imprensa, os adversários têm colocado isso, mesmo assim, a gente observa que a sociedade sergipana fez uma opção. Valmir de Francisquinho é, sem dúvida alguma, como já dissemos outras vezes, o grande fenômeno deste pleito de 2022. Acho que a possível instabilidade, jurídica em que essa eleição vai se meter precisa ser definida antes disso. O TSE precisa se posicionar para o sim ou para o não. Se é para liberar o candidato, que com certeza conseguindo a liberação, esse número aqui cresce mais ainda, que se libere. Se é para deixar claro para a sociedade que, infelizmente, mesmo ela querendo, não poderá ter Valmir de Francisquinho como governador, que também se posicione. Já olhei hoje pela manhã, pauta do TRE pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, dos próximos dias, não há agendamento do julgamento de Valmir. Nas mãos de Sérgio Banhos há aquele outro recurso do processo que tornou Valmir inelegível. O Sérgio Banhos também precisa se posicionar, alguém precisa dizer para esse ministro. Atenção, ministro, o povo de Sergipe precisa de uma decisão. Há um candidato que está inelegível e está liderando as pesquisas. Esse candidato vai ou não poder ser eleito? Alguém precisa dizer isso para o Sérgio Banhos. Sergipe não merece essa instabilidade. Sergipe não merece essa instabilidade. Por que não merece? Porque nós teremos consequências disso no planejamento do próximo governo. Se entrarmos num processo de instabilidade, recorre, não recorre, vai conseguir reverter, cancela a eleição, não cancela a eleição, várias teses são distribuídas por aí. Ninguém se comunica para ter uma única tese por parte dos advogados. Se você for conversar com os advogados, cada um tem uma opinião diferente. Enfim, acho que nós precisamos de uma decisão sobre isso. Narciso, há alguma possibilidade de Valmir de Francisquinho reverter? Tanto há que o TRE deu a ele a possibilidade de continuar com a campanha na rua. Enquanto há recurso, há chance de se reverter. O que é que as pessoas dizem? Que é muito difícil, mas há chances de se reverter. Então, tendo o direito de continuar na rua, ele saiu em 25 de agosto, nós temos aqui quase que um mês de diferença. Em um mês de campanha, de 29 para 38, cresceu 9 pontos percentuais, podendo ter crescido 12 pontos, né? Porque a margem de erro aqui permitiria que ele tivesse aí entre 30 até 41, ou podendo ter crescido apenas 6 pontos, porque a margem de erro permite que ele esteja em 35. Então esse é o primeiro grande fenômeno. Segundo fato que eu acho que é importante colocar, o crescimento de Rogério Carvalho de 12% para 20%. Aqui, na minha opinião, é o efeito Lula. Aquela história da onda Lula, que começa inclusive a crescer em todo o Nordeste. Agora, nessa reta final da eleição, se você tiver curiosidade, pesquise aí o resultado de pesquisas em outros estados, de pesquisas eleitorais em outros estados. Busque informações sobre o resultado de pesquisas eleitorais em outros estados do Nordeste. Você vai perceber que nesta reta final, os candidatos que têm vinculação com o candidato Lula estão em crescimento nas pesquisas. É o fenômeno que a gente enxerga também aqui nessa situação do Rogério Carvalho. Fábio Mitidieri, um processo de estagnação. Qual é o grande desafio de Fábio nesta eleição? O desafio de Fábio nessa eleição é que, primeiro, ele representa o atual governo, o governador Belivaldo Chagas. Vou repetir para não dizerem que eu estou mudando de opinião por conveniência nesse momento de reta final de campanha. Vou repetir o que já disse várias vezes. Acho que o governador Belivaldo Chagas fez um governo de recuperação, de reorganização, de reestruturação do Estado, mas não conseguiu capitalizar os bons resultados do seu governo para a sua imagem. Não conseguiu. Isso é fato. E isso tem impactado no resultado de Fábio na pesquisa. Vejam, nós temos uma disparidade entre dois institutos. Quando é que nós vamos ter a resposta sobre isso? No dia 2. No dia 2. Qual é a coincidência dos dois institutos? Uma pesquisa na semana passada no instituto chamado CTAS.
Quem está com 39 é Fábio nele. 29, né? Perdão, 29. Quem aparece na liderança é Fábio quando você tira Valmir de Francisquinho. De 29 para 16 é uma disparidade muito grande entre os dois institutos. E uma questão, o IPEC também faz a quantidade de pesquisa, de entrevistas próximas do que o outro instituto fez no termo quesito municípios. O IPEC fez em 32 municípios, o CTAS em 40. É estranho, não é não? Essa disparidade. Mas enfim, me baseando pelos números do IPEC, eu acho que Fábio carrega esse peso. De ter um governador que, a despeito de ter feito um governo de reestruturação, de reconfiguração do Estado, das finanças do Estado, ele não consegue captar politicamente os bons resultados do seu governo. E aí fica difícil de você dizer avançar. Vejam a diferença. Em 2018, Belivaldo representava um governo que passava por um desgaste, que era o governo Jackson Barreto. Mas ele separou sua imagem da de Jackson e disse, cheguei para resolver. E com um outro detalhe, era ele o governador, porque ele assumiu em abril. Ele foi para frente do uso e levou a imprensa, foi visitar o hospital de urgências para ver o que era que tinha de erro e de acerto lá dentro. Disse que quando fosse governador não sairia de lá de dentro. Fez uma série de ações para mostrar à sociedade o seu jeito de governar. Ele teve de abril até outubro candidato à reeleição, mostrando para a sociedade as suas ações. Conseguiu convencer os sergipanos. Qual é a diferença agora? Fábio não é o governador para ser candidato à reeleição. E tem como seu cabo eleitoral um governador desgastado politicamente. Isso tem dificultado a situação. A escolha do slogan de campanha, avançar, tentando capitalizar os resultados positivos e administrativos do governo para fazer mais no futuro. Não serviu. Vejam, quando eu digo cheguei para resolver, eu estou batendo no governador, meu aliado anterior. Tanto é que Jackson teve desempenho ruim na eleição. Acabou não ganhando a eleição para o Senado. E nessa, como o Fábio consegue se sair disso? Dizendo que eu tenho meu estilo, cada um tem o seu estilo, me parece que o sergipano não está entendendo um pouco isso. Agora tem uma questão que precisa chamar a atenção também. Em setembro, nessa mesma data de 2018, Belivaldo Chagas tinha saído daqui de baixo, já estava com 20% e 10 dias depois, ao abrir as urnas, apareceu com 45%. Fábio tem o maior grupo político nesta eleição. É impossível reverter isso aqui? Jamais. Se o grupo, e eu estou sabendo da informação de que na segunda-feira vai haver uma reunião para discutir aí as estratégias da última semana de campanha. Se o grupo efetivamente trabalhar de forma orgânica nesses últimos dias de campanha, essa situação aqui é factivelmente irreversível. Para a campanha de Rogério Carvalho, a estratégia é de solidificar cada vez mais a sua imagem junto à imagem do presidente Lula, para tentar permanecer crescendo na pesquisa. O desafio está posto para os dois. Quando a gente vai para o somatório aqui desses dados, a gente observa, eu tenho uma outra tela com os números de governo também? Ou é só essa aqui? Não, tem a alta dos brancos e nulos. Perfeito, era isso que eu queria mesmo. Vejam, o índice de indecisos, daqueles que não responderam, ele cai para 9,6%. O que é que significa isso? Quando você faz a pesquisa apontando para o eleitor quem são os candidatos, cada vez mais ele está diminuindo a sua dúvida. Cada vez mais ele está diminuindo a sua dúvida. O que é que eu acho que essa pesquisa do IPEC ela tem de mais assim, correção diante de outras pesquisas? É o fato dela não fazer cenário tirando Valmir de Francisquinho. Eu não posso fazer uma avaliação de uma pesquisa tirando Valmir de Francisquinho. Por quê? Porque o TRE permitiu a ele continuar candidato. Então não existe cenário sem ele. O cenário é com ele. Cenário sem ele é possivelmente segundo turno. Quem iria? Volta para outra tela, por favor. Quem iria para o segundo turno, se fosse hoje? Fábio e Rogério. Rogério e Fábio estariam disputando o segundo turno. Narciso, o que é que vai acontecer com esses 38% aqui se eles aparecerem na urna?
como disse o próprio advogado do Valmir de Francisquinho, eles serão engavetados. Eles não serão contabilizados. Eles não serão tidos como votos nulos. Serão tidos como votos inexistentes. Passam a valer esses demais votos aqui, que forem depositados nas urnas para os demais candidatos. Para os demais candidatos ao governo, os votos brancos e nulos. Aí, a partir daí, começa-se a contagem. Se esse índice aqui chegar a 51%, os advogados de Valmir vão vender a tese de que é preciso anular o pleito. Os demais advogados vão vender a tese, inclusive nós podemos ter aí um resultado que tenha uma definição em primeiro turno. Porque se 51% chegou a decidir por Valmir, qualquer um dos outros candidatos que chegar aqui a um índice de 27%, 28%, tem mais de 50% dos votos restantes. Torna-se governador de Sergipe no primeiro turno. E aí vai a briga jurídica para frente. O TRE, pelo que eu estou sabendo, não deve se posicionar até o fim. Por quê? Porque qualquer que seja a posição do TRE, ela influencia na cabeça desse eleitorado aqui. E o TRE não tem por função interferir na avaliação do eleitorado. É função do TRE apenas analisar a legalidade do processo. Pelo menos é o que as fontes do TRE têm colocado para a gente. Então, para finalizar a análise do Senado, do governo, podemos passar para a análise do Senado. Acho que o desafio de Fábio é encontrar na força do seu grupo a estratégia para sair desta estagnação. Acredito essa estagnação a dificuldade de descolar a imagem dele da imagem de Belivaldo, que é, vou repetir, a despeito de ter feito um governo de reorganização e reestruturação, é um governador com uma imagem desgastada, uma imagem negativa, uma imagem reprovada. E isso tem impactado na imagem de Fábio, que é o candidato que possui o maior grupo político. Se nós formos fazer uma comparação com Belivaldo Chagas, ele está, nesse mesmo período, 4 pontos abaixo de Belivaldo. Belivaldo, nessa época aqui em setembro de 2018, chegou com 20 pontos. Embolado com Eduardo Amorim e embolado com Valadares Filho. E um alto índice de pessoas sem se definirem em quem votar. Vou repetir, ao abrir as urnas, Belivaldo apareceu com 45. Qual é o detalhe desta vez? Que precisa ficar bem claro. Já disse isso várias vezes e vou repetir. Sabe quem são esses eleitores aqui? Esses eleitores aqui são os que votaram em Amorim e em Valadares na passada. Que já não queriam o atual agrupamento governista. Então eles estão solidificados com Valmir. 42% foi esse índice de Valadares e de Amorim no primeiro turno. Já escrevi, inclusive, isso na minha coluna domingueira. O agrupamento governista está dividido aqui, ó. Os que acompanharam e permanecem acompanhando Fábio, e aqueles que votaram em Belivaldo porque ele era o candidato de Lula na passada. Está aqui. Então, a grande dificuldade da campanha de Fábio e de Rogério é que eles buscam o mesmo eleitorado que lá no passado esteve com os dois juntos. O que é que vai ser mais preponderante no final? A onda Lula, que tem se espalhado pelo Nordeste, ou o agrupamento, que é o que Fábio efetivamente tem? O maior número de prefeitos ao seu lado, o maior número de parlamentares municipais ao seu lado, o maior número de candidatos à Assembleia Legislativa. Esse grupo vai entrar de cabeça agora na reta final para tentar reverter essa situação? A onda Lula vai continuar impactando a campanha de Rogério para o crescimento? Tudo isso nós só teremos a resposta do que efetivamente vai acontecer no dia 2 de outubro. Quero lembrar a você que nós teremos uma cobertura completa no dia 2 de outubro, a partir das 6 da manhã. A equipe já está aqui totalmente planejada. Vamos entrar ao vivo com o Jornal da Fã especial Eleições, até às 9 horas da manhã. De 9 horas até meio-dia tem programação ainda no estúdio. De meio-dia às 2 tem Magna Santana. A partir das 2 da tarde vai ter debate aqui na Fã com visões diferentes sobre o pleito eleitoral, com analistas políticos. E a partir das 16 horas, uma equipe toda voltada para levar para você todas as informações sobre o final das eleições, a apuração, fechamento de colégio, as primeiras urnas, tudo isso você vai acompanhar conosco aqui em um dia inteiro. A gente só vai parar de trabalhar quando o TSE disser que chegamos ao fim da apuração do primeiro turno. Todos os detalhes você vai acompanhar aqui. Vamos acompanhar a pesquisa do Senado?
Muito bem, produção. Estão me cobrando aqui falar um pouco sobre essa situação de Alessandro Vieira. Veja, eu acho que Alessandro Vieira ele teve uma estagnação também, variando, pode deixar aí no Senado, não tem problema não, pode deixar, variando dentro da margem de erro. Mas Alessandro tem buscado uma estratégia inteligente. Já soltou material dialogando com o eleitor de Valmir, dizendo ao eleitor de Valmir que faça uma opção de voto útil. Vocês estão vendo o que está acontecendo no cenário nacional? Alguns membros do PDT pregando voto útil em Lula nesse primeiro turno. Alessandro está buscando essa mesma estratégia agora no primeiro turno. Vai sair inclusive no programa eleitoral dele. Um VT pregando isso para os eleitores de Valmir. É um jovem, já está circulando isso nas redes sociais, viu? É um jovem revoltado, que está numa banca de feira, e ele diz, olha, o que eu quero votar não estão deixando, o poder não está deixando. Aí ele tira o adesivo de Valmir. E aí diz, por isso eu vou escolher Alessandro Vieira, porque ele é quem tem as condições de mudar a Sergipe. E aí bota o adesivo de Alessandro. Ou seja, é uma estratégia do marketing de Alessandro para tentar conversar diretamente com esses 38% que se solidificaram ao lado de Valmir de Francisquinho.